fazer leitura. Hebreus 11, verso 1. Ora, o firme fundamento, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das que se não. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Amém? Feche teus olhos. Deus, muito obrigado. Eu quero te pedir, Senhor, fala conosco. Eu estou dependente e carente. Como criança, estou aqui precisando de Ti, Pai, para ser guiado, para ser levado. Assim como foi ministrado hoje, estou me despojando do meu conhecimento humano, para que a Sua glória apareça, resplandeça. Que saia o pastor Rodrigo e que entre o Todo-Poderoso, o Jesus de Nazaré. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Senta aí. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. Fala comigo assim: a fé é a primeira de todas as coisas que eu preciso. Se nós olharmos para a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que foi Lucas. Para mim não importa tanto quem foi o autor. Para mim o que importa é o que está sendo escrito e o conteúdo espiritual que esse escritor está manifestando à igreja. É bem verdade que ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento. Ele vai explicar para a igreja que a fé seria a primazia daquela igreja, o fundamento, a maior importância que se tem. E se nós olharmos os dias de hoje, o inimigo tem tentado usar armas para atacar, para destruir, para aniquilar a sua fé. Nos dias que nós estamos vivendo, algumas pessoas tentaram até escrever alguns livros desqualificando Jesus como Messias, como santo. Pessoas que eram cultas, já viu isso? Fizeram até filmes desqualificando o meu Jesus e o seu Jesus, com o intuito de apagar a pureza, a verdade, a sinceridade do Senhor. Então a gente começa a entender que nós estamos vivendo em uma batalha aonde o inimigo sempre vai tentar destruir a tua fé. Por exemplo, você marcou para vir no culto hoje, o diabo tentou de tudo para você chegar nesse culto sem fé no hino, sem fé na palavra, sem fé no crente que sentou do teu lado e deu um glória a Deus. O diabo vai tentar de tudo para bloquear essa fé que você tem, porque Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho do grão de uma mostarda, a gente pode falar para a montanha assim: montanha, sai da frente, porque a minha fé é pequena, você é grande. Mas a grandeza de Deus é quando eu acredito nas mínimas coisas. Eu começo a entender no início da Bíblia. Vamos falar sobre fé no início da Bíblia. O próprio Deus, quando ele chegou na terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e era. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez é: haja luz. Quando ele expressou haja luz, ele está delegando fé para trazer à existência aquilo que não existe. Você não pegou? Não, vou repetir para você. O próprio Deus chega na terra
e testifica dizendo: não tem nada, não tem forma, não tem jeito, é vazio, é escuro, e o Espírito paira sobre a face do abismo, mas eu estou dizendo: haja luz, haja clareza, haja mudança. Peraí, pastor, por que ele não fez? Ele poderia chegar lá e fazer assim, ó, e tudo acontecer com a força do seu pensamento, mas ele usou a lei da fé. E quer ver quando a nossa fé ela é aprovada na terra? É quando a gente testifica ela com a nossa boca. Por que a murmuração faz o povo rodar 40 anos de deserto? Porque falar sem fé, desacreditando, murmurando, é você dizer: eu não acredito em Deus, e Deus não é Deus da minha existência. Aí Deus fala: já que eu não sou da tua existência, eu me retiro e deixo você viver sozinho. Mas quando você vê que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que é se alegrar? É ficar triste com essa carinha de que tomou um açaí com calda de limão? O que é fé, pastor? Fé, meu filho, é tu não ver nada amanhã e tu tá rindo, esperando que vai acontecer. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Ele sabe que tem uma porta na tua frente, e essa porta se chama fé. E você olha para ela e fala assim: tu está fechada hoje, né? Mas eu creio. Como que tu se abre? E como? Assim: Deus, todavia o meu Redentor vive, e eu sei que vai se levantar a meu favor. Dá licença, eu tenho que sair desse vale o quanto mais rápido possível. Quando ele exclamou na eternidade: haja, começou a acontecer aquilo que não existia. Use a tua boca como instrumento de vitória na tua vida. Você acha que eu dou esses gritos aqui por quê? Porque eu acredito que quando eu grito na terra, Deus assina no céu. Eu acredito que quando eu clamo na terra, Deus confirma no céu. E a tua fé é a única coisa que vai mudar tudo na tua existência. Primeiro ponto é falar, exclamar. Quando ele falou haja, não houve? Houve. Quando ele vai criar um homem, até quando ele cria o homem, ele usa as mãos sim, mas ele fala o que? Façamos a nossa imagem, a nossa. Ele está exclamando: eles não são de terra comum, eles são parecidos conosco. Então quando ele fala na terra, o Todo-Poderoso confirma no céu. Fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus o criou. Só que depois que Adão e Eva estão no jardim, vivendo alegre e feliz, lembra desse episódio? Estão todos muito bem. Quem apareceu no jardim para destruir esse elo de fé? Quem? A serpente. Você vê que a serpente ela vem e ela aparece trazendo uma palavra para desqualificar a união de Adão e Eva e Deus. Cuidado com o diabo, ele está usando palavras para destruir a fé que Deus te deu. Cadê o teu glória a Deus? Sumiu, né? Vou repetir: o diabo está usando estratégia para apagar o teu relacionamento com Deus. A serpente chegou e falou assim: vem cá, você está aqui no jardim, mas o que você faz aqui? Eu vivo aqui. E você faz o que? Eu faço tudo, como de tudo, só não como daquela árvore lá. Por quê? Porque aquela árvore lá é o conhecimento do bem e do mal. E Deus falou que o dia que eu for lá e comer daquele fruto, nós iremos perder o elo com ele. Não pode não. A serpente falou: você é mesmo? Se você comer daquele fruto,
tu ficarás sábia como Deus, tua vida vai desenvolver como a vida de Deus. Olha só, quando Adão e Eva estão no jardim, eles são dependentes de quem? De quem? De Deus. Quando a serpente entra no jardim, quer fazer que eles sejam dependentes de quem? De si próprio. Se você come do fruto, tu serás como Deus. Se eu sou como Deus, no mesmo nível eu não preciso dele. Pegou a palavra? O diabo quer colocar na mente de muita gente que você não precisa de Deus. Você não precisa da igreja, não precisa do pastor, você não precisa da oração, você não precisa da palavra, você não precisa de ninguém. Você sozinho pode resolver tudo. Pode ou não pode? Pode não. Você precisa hoje estar nas mãos de Deus. Então a serpente vem, lança a palavra, a Eva vai, então quer dizer que eu serei como Deus em sabedoria? Serei como Deus em inteligência? Então vou comer do fruto. Foi lá, pegou do fruto e comeu. Quando ela come, ela perde o privilégio de estar debaixo da proteção divina. Não perca na fé naquilo que Deus te prometeu. Sabe o que eu estou vivendo dias agora? Aconteça o que acontecer, eu não saio das mãos de Deus. Deus falou para Noé: Noé, constrói a arca. Tinha chuva naquele tempo? Não. Como que é a arca, Deus? Daqui lá no posto de saúde, quase uma quadra e meia, enorme. Como é que vai arrumar madeira? Esse projeto, Deus. Imagina Noé e sua família sozinho. A igreja de Noé só tinha 7 crentes. Todo mundo se alegrando, festejando, construindo, plantando, se alegrando, e Noé lá, e alguém: ô maluco, quando é que você vai acabar de fazer esse barco gigante aí? Você é doido. No país inteiro dizia: Noé é maluco. Era ou não era? Era. Mas Noé acreditou numa palavra que Deus deixou para ele: prepare essa arca, porque vai vir muita chuva. Todo mundo dizia: não chove. Irmão, Deus não é todo mundo, e a ordenança de Deus muitas vezes vai na contramão desse mundo. Quantidade de gente não é aprovação de Deus. Vou repetir: quantidade de curtida em Facebook não é aprovação de Deus. Compartilhamento não é aprovação de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está testando a sua fé para saber se você é fiel a Ele no ministério que Ele te deu, ou se você está preocupado em aprovação dos homens aí dessa terra. Eu vou repetir e vou melhorar para você: continua fazendo o que Deus mandou você fazer. É sozinho, é sua família, é você pregando, martelando, amarrando tábua, mas continua onde Deus te colocou. Vou conjecturar. Noé, terceiro andar da arca, colocando lá madeira, amarrando. De repente, os camaradas embaixo: tá maluco, hein? Olha lá, ó, grupos de pessoas rindo, ridicularizando, falando mal de Noé. E Noé lá em cima, com as mãos machucadas, porque trabalhar com madeira não é fácil, os pulsos doendo, olhando para os filhos dele. Pensa comigo, ele olhava para os filhos dele, e os filhos dele olhavam para o povo, e ele pensava: Deus, olha aí, eu estou aqui construindo essa arca já tem tanto tempo,
O povo me chama de doido, me chama de maluco, meus filhos, minha esposa lá embaixo. Senhor, podem falar o que quiser, mas eu sei como é que o Senhor apareceu para mim. A Bíblia aqui, nesse capítulo 11, vai falar sobre a natureza da fé e os exemplos de fé. Eu falei de um aqui agora, falei da verdade de dois: Deus e Noé. Se você olhar, a galeria da fé está catalogada aqui. Os heróis da fé estão classificados aqui nesse capítulo 11. Ele vai dar um resumo na Bíblia e vai dizer que tudo o que existe, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os levitas, os reis, todos eles foram estabelecidos pela fé. Lembra de Abraão? Não tinha ninguém, sozinho. Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Senhor, que terra é essa? Vai, só sai da tua casa e vai peregrinar pelo deserto. Imagina, o camarada está um dia em casa, em Ur dos Caldeus, lugar onde a púrpura era muito rica, lugar onde tinha um portuário. O pai dele era construtor de ídolos, fazia ídolo de ouro, ídolo de prata, ídolo de pedra. Alguém chegava lá: eu quero um ídolo guerreiro assim. Ele fazia o ídolo. Dinheiro, tinha casa. Deus fala assim: sai daí e vai para a terra que eu te mostrarei. É tipo assim: tu não viu a terra ainda não, eu ainda vou te mostrar, mas o primeiro passo é sair. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A fé, ela é confronto à realidade. Quem quer viver milagre aqui? Quem quer ver sobrenatural aqui? A fé só se manifesta quando a sua mão não alcança mais. A fé, ela aparece e desenvolve quando você não vê a água no ponto. Você quer ver uma coisa? Jesus, ele era Senhor, não era? Ele caminhou a pé, não foi? Ele poderia fazer assim, ó, e ele viajar na velocidade do tempo, na velocidade da luz. Não poderia? Claro. Ele poderia fazer até um sol retroceder, só que ele respeitou o tempo. Jesus poderia chegar aqui já pronto, Messias, 30 anos de idade, Salvador. Poderia? Poderia. Mas Deus respeitou o tempo. Tempo, 9 meses na barriga. Tempo, contração para nascer. Tempo de José fugir com Maria. Tempo de Jesus crescer no meio da carpintaria. Tempo de Jesus com 12 anos está ensinando no meio dos doutores. Tempo de Jesus ficar escondido desses 12 anos e só aparecer depois, já chamando os discípulos. Tempo de Jesus fazer o primeiro milagre em Betânia. Tempo de Jesus começar agora a chamar os seus discípulos e solidificar 12 apóstolos. Tempo de Jesus pegar e andar na porta de Samaria e falar assim para o discípulo: gente, vai mais à frente que eu vou ficar aqui. E quando ele chega lá, ele fica na beira do poço. Jesus poderia chegar ali e fazer assim: água, fui eu que te criei, venha. Podia fazer um chafariz ali, da mulher chegar e falar assim: nossa, nunca viu não? A água refresca a mente dela. Já pensou? Poderia? Jesus poderia falar assim: você quer ver água, mulher? Quero. Sobe naquela pedra ali. Por que, Senhor? Porque você vai ver o que é a água aqui hoje.
Manda água doce, água doce, água doce, água doce, água doce. Que é isso? Quando chegar os samaritanos, o que está acontecendo aqui? Está cheio de água aqui hoje. Tem um homem lá na frente de Samaria que está dizendo: suba a água, suba. Poderia? Poderia. Mas sabe qual foi a regra de Deus? Cativar no coração de uma mulher incrédula a fé. É tipo assim: Deus pode chegar aqui hoje e mandar um carro para mim ali agora. Ele pode chegar, um empresário aqui agora, e falar assim: ei, pastor, eu não sei quem é você, mas eu escutei uma voz me dizendo: Rodrigo Mendonça, me deu o nome da tua rua, me deu o endereço, e eu vi aquele homem de branco que falava: toma esse carro. Quem já viu testemunho assim? Só que ele não fez isso ainda, sabe por quê? Porque dar milagre de mão beijada é criar pessoas que não valorizam o milagre. Quem está passando pela prova? Ninguém? Quem está passando pela prova? Ninguém? Vai dando glória a Deus. Sabe por quê? Eu vou repetir. Jesus chegou na porta de Samaria, foi para mexer com o coração de uma mulher. Tem guerra, tem escassez, que é Deus mexendo com o teu coração hoje. Porque mais do que a água é a fé que precisa brotar aí. Mais do que a porta de emprego, porque uma porta pode se abrir aqui hoje e amanhã ela pode se fechar. É o Deus que tem as fechaduras de todas as portas do mundo. Não é você chegar aqui hoje e viver uma vida de momento. Em 1900 e lá vai fumaça, eu era crente. Por quê? Porque Deus lá fez assim. Por que não faz hoje? Hoje não é mais como antes. Não é porque você não está buscando, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós mudamos, mas Ele não. O mesmo Deus que fez milagre lá, faz milagre hoje. E nessa palavra bem suave, eu estou dizendo para você: deixa Deus acrescentar a tua fé aqui hoje, meu irmão. Até quando você vai precisar de pessoas contando milagre para você acreditar? Uma vez eu estava numa consagração e a irmã falava assim: Deus está te dando um dom hoje. Eu falei: é mesmo? É, Deus está te dando um dom, varão. Eu era jovem ainda. Eu falei assim: que dom é esse? Eu falei: Senhor, tomara que seja o dom da profecia, ou então o dom de curar enfermos. Ela falou: é um dom chamado dom da fé. Meu primeiro desafio como pastor de igreja foi botar piso na minha igreja, onde eu fui participante dos 12 até os 23 anos. A pior coisa que tem é você gerar fé aonde você está acostumado a ver as coisas não acontecendo. Lembra de Gideão? Gideão, eu te levantei, eu te chamei. Senhor, não dá, sou o menor da minha casa. Gideão, vai, porque tu vai liderar o exército. Senhor, eu não, você sim. Moisés, eu te chamei. Senhor, eu não sei falar, sou gago. Leva teu irmão Arão. Moisés, antes de você chegar lá, deixa eu te dar um sinal. Sim, Senhor. Coloca a mão no seio, tira a mão do seio, leprosa. Senhor, coloca a mão de novo. Estou te dando sinais e prodígio para você saber que eu sou Deus na tua vida. Primeiro Deus chama, depois Deus mostra os milagres e prodígios para você acreditar no que Ele deu em suas mãos. E eu me lembro como fosse hoje, a igreja no Vermelhão. A gente ia para a igreja, irmão, tinha que lavar a calça, sapato, era dobrar o joelho, ficava tudo vermelho. Chegava em casa, dava uma raiva, o sapato novinho, você dobrava o joelho e aquilo vermelhão. Logo assim como eu assumi como dirigente, foi a primeira vez que Deus
fez, e eu mais novo, imagina, com 22 anos de idade, meu Deus do céu, eu falei, é hoje, vamos trocar o piso da igreja, irmão. Os irmãos, tinha os irmãos lá antigos, aqueles irmãos que não creem em nada, amém, vamos colocar. E eu comecei a fazer a campanha do piso, cada um doar R$50 na época, 1 metro de piso, acho que era nem isso, era menos, acho que era R$20, não era? Eu acreditei sozinho. Quando a gente foi fazer a junção do dinheiro, deu R$300. E eu tinha que comprar 120 metros de piso para o chão. E eu, na fé, primeira coisa que eu fiz, quebrei o púlpito que tinha de concreto, estiquei para frente. Tem uma foto no meu Facebook que eu compartilhei. Está o irmão Antônio Estevão, com 86 anos do meu. Naquela época ele tinha, pastor, ele 80 e poucos anos, do meu lado, eu aqui olhando os projetos, e ele com o martelo quebrando as pontinhas da coluna que eu tinha enchido. O que me fascinava naquele homem, pela idade, ele não tinha força para trabalhar, mas toda vez ele estava lá naquele culto para dar um café, dar uma água, dar um pão para a gente. Às vezes não dava nada, mas falava, tá ficando bonito. Só aquilo ali já era um incentivo para a gente. Foi ali que eu comecei a gerar minha fé em construir e acreditar que Deus pode fazer tudo isso aqui que Ele está fazendo. Quando eu pensei, pronto, vamos ver quanto é que tem, R$300. R$300 dava para comprar nem argamassa. Mas a fé foi colocada. Você acredita em fé? Quem acredita em fé? De repente chega um rapaz, quero falar com você. Eu falei, pois não. Falou, ó, o meu padrasto é pastor de uma igreja e minha mãe é pastora, mas Deus tocou no meu coração de abençoar a tua igreja. Eu falei, não, minha não, de Jesus. Eu falei, não, eu senti de Deus de abençoar com os pisos da igreja lá. Eu falei, é mesmo? É. E aí, vamos na loja de material. Chegou na loja de material, irmã Maria, imagina, eu cheguei lá, falei, vamos comprar um piso mediano. Aí chegou o pastor, ele falou assim, não, bota o piso mediano não, bota o piso bom lá, Rodrigo. Eu falei, é mesmo, pastor? É, bota uma vez só para nunca mais. Então tá bom. Quando foi fazer o orçamento, na época, só o piso, R$2.500, só o piso. Falei, Jesus, e aí? Aí o varão olhou para mim, eu vou levar o piso, pastor. Aí eu olhei assim, vai levar o piso? Vou levar o piso. Depois ele me contou que ele fez a prova para o bombeiro, entrou e tinha recebido uma indenização muito forte, queria abençoar a igreja. Aí o pastor falou assim, e aí? E nessa época eu tinha um gol quadrado branco, golzinho quadrado, teco-teco, botava 10 jovens dentro do gol para saída. Eu falei, se vocês não colocar o piso da igreja, eu vou colocar. Só que eu vou colocar um piso de cada cor, porque eu não tenho dinheiro de comprar tudo. O que eu ia fazer? Pegava o meu dinheirinho no final do mês, ia comprar uma remessa de piso. No outro mês, como não tem como comprar, piso é assim, sai rápido e vai ficar marcado na história, o piso de cada cor que o pastor Rodrigo Mendonça colocou, porque a igreja não deu ajuda para a gente colocar o piso na igreja. Só que Deus é tão bom, e eu ainda falei mais, o meu carro eu vou vender, mas eu vou colocar o piso na igreja. Resumindo a história, meu irmão, o piso chegou depois de uma semana, chegou numa quarta-feira, eu me lembro como fosse hoje. Eu chamei o jovem da igreja, o jovem lá era doido. Pega a armaquita, rasga esse vermelhão todo, cortamos os 5 discos de maquita, fizemos aquelas tiras para poder colar o piso. Resumindo, quando a gente foi lá comprar, o varão falou assim, vai levar argamassa também, quarto Zolite, a melhor que tinha, top de linha, leva a cruzeta também, e ó,
escolhe o rejunte, nós vai levar tudo para a glória de Deus. Aquela semana foi a semana do meu ministério.